Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Geovan Nobre chegando para a revisão Boca de Prova. Existe a pesquisa Boca de Urna que é feito um dia antes das eleições, né? Já ouviram falar, pois existe a revisão Boca de Prova um dia antes da prova de Geografia. Eu estou fazendo para vocês do nono ano da Escola José Pereira no Fogareiro que cheiramos bim. Então vamos lá, gente. Quais os conteúdos cobrados? A gente ainda vai cobrar o final do primeiro capítulo. Alguns conteúdos a partir do tópico que trata de quê? Europa menos bebês e mais idosos. Esse tópicozinho do primeiro capítulo a gente ainda vai tratar, viu? Então se liga aí, gente. Então, gente, em alguns países da Europa tem acontecido o quê? Crescimento de idosos. Por isso que eu coloco aqui, ó, mais idosos e menos bebês, né? Isso vem dando sinais de uma falência do sistema previdenciário. A previdência ela precisa de suporte da parte de quem trabalha, né? E se tiver menos braços para trabalhar, como é que isso vai sustentar os idosos? A previdência, né? Aquelas assistências que é dado, né? Os idosos precisam da assistência. Isso preocupa os governos, gente, porque com a diminuição do número de jovens na população que é economicamente ativa, como eu disse, os braços do trabalho, né? E consequentemente com a queda na produção de riquezas, porque se tem menos gente para trabalhar, a riqueza cai também. Eles se veem obrigados a investir volumosas quantias em áreas como previdência e saúde, né, para assegurar a qualidade de vida dos habitantes. Fecha a porta, por favor. Então, gente, isso preocupa bastante os países da Europa, né? Como vai sustentar essa quantidade de idosos, certo? Então tem que assegurar a qualidade de vida desses idosos, né? Então isso preocupa bastante, porque tendo muitos idosos é mais investimento, né, na previdência, certo? Então vamos lá. A União Europeia é outro tópico que a gente aborda no final desse primeiro capítulo, que trata da Europa Ocidental, certo? Então, a União Europeia, conjunto de países, né, foi iniciada há mais de 50 anos atrás, com 6 países e depois ficou com mais de 25 Estados-membros, certo? O símbolo da União Europeia é esse daqui, certo? E é um bloco econômico muito poderoso, um dos mais poderosos do mundo globalizado. Usa a moeda única, o euro, né? E se fortalece em conjunto, né? Dando livre acesso, comércio, né? De livre trânsito de pessoas, né? E outras coisas mais. Então, seguindo aqui. Gente, quando foi terminada, né, a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai tratar aqui agora desse outro capítulo 2, que trata da Europa Oriental e o passado socialista. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Os países vencedores, né, eles dividiram o continente europeu em dois lados, né? Eles foram estabelecendo tratados políticos para dividir esse continente europeu. Esses dois lados, eles são, gente, um capitalista e outro socialista. O capitalista sob o comando dos Estados Unidos e o socialista sob o comando da poderosa também União Soviética, certo? Por isso que esse capítulo ele trata do lado do passado socialista da Europa Oriental. A Europa Oriental ficou sob a influência da União Soviética, certo? Então o bloco, um sob o comando dos capitalistas, outro sob o comando dos socialistas. Situação que se configura como o início da Guerra Fria, chamada Guerra Fria. Não esquecer disso, né?
Mas só que esse passado socialista ele foi declinando. As crises que foram acontecendo na segunda metade da década de 80 iniciaram-se em vários países socialistas, aqueles que tinham a economia planificada, controlada pelo Estado, né? Houve declarações de abertura política e econômica por conta dessa crise, né? E isso culminou por fim em quê? No declínio do sistema socialista. E a própria União Soviética ela se desintegrou. Aqui nós temos imagens do Muro de Berlim, que foi feito, a Alemanha ela foi dividida em duas, a Alemanha ocidental, capitalista, e a oriental, socialista. E o Muro de Berlim representava isso. Foi criado para impedir que muitos da Alemanha oriental migrassem para a Alemanha ocidental. Mas esse muro cai em 1989 como um símbolo desse declínio socialista, né? Então, houve uma vitória capitalista nessa disputa ideológica da Guerra Fria, né? Foi criada a Comunidade, né, dos Estados Independentes, quando a União Soviética caiu. Ela foi criada em 1991, essa CEI, com a participação de 15 países. Qual era o objetivo dela? O objetivo era manter a cooperação entre essas ex-repúblicas socialistas soviéticas, né? De modo que a colaborar para que houvesse uma transição. E que tipo de transição? Da economia planificada, socialista, para uma economia de mercado mais capitalista, né? Houve essa transição. E um dos objetivos da CEI era que essa transição ocorresse sem maiores problemas, certo? Então, não esquecer desse detalhe importante, né? Nas últimas décadas, gente, nós temos destacado a Rússia, né? Que a Rússia era um país mais importante da ex-União Soviética, certo? Nas últimas décadas, a expansão econômica estadunidense pelo mundo, dos Estados Unidos, e a supremacia militar dos Estados Unidos levaram a Rússia a fazer o quê? A diversificar as relações, né? Diversificar suas estratégias geopolíticas, certo? Essas imagens aqui que nós estamos utilizando é sempre do site Brasil Escola, né? Brasil Escola, UOL.com.br. Muito interessante esse site. Nós temos aqui do Muro de Berlim, depois da Ásia, que nós vamos falar aqui, né? Gostaria de destacar. Então, voltando aqui. Então, a Rússia ela procurou diversificar suas estratégias geopolíticas, estabelecendo assim relações políticas e militares com outras nações, tipo a China, a Índia e o Irã. Então foi uma estratégia da Rússia para fazer frente a essa supremacia dos Estados Unidos. Outra coisa, gente, a Ásia, outro continente, outro que será cobrado. Aqui é o capítulo 3 que fala da Ásia, o maior continente de todos. Nesse continente, praticamente todos os grandes domínios naturais, com seus climas e formações vegetais, resultam em uma grande diversidade de paisagens, né? É um país enorme, muito populoso, e a variação de paisagens também acompanha essa diversidade, muito diverso, né? Então, sobre o clima e a vegetação na Ásia, nós temos que ver o seguinte, uma coisa que eu acho interessante ressaltar, de um dos tópicos que pode ser cobrado na sua prova. Existe uma partezinha da Ásia que é chamada as savanas, certo? Desenvolve-se em clima tropical típico, em áreas de clima tropical típico, com verões que são chuvosos e os invernos secos. Existem partes temperadas também, né? Que existem as 4 estações bem definidas, mas também esse tópico que nós estamos ressaltando aqui das savanas africanas possui o tropical típico como destaque. Também tem uma parte de coníferas, né? Muito variado. Estudem nesse capítulo 3 essa variação, né, climática da Ásia.
certo? No extremo norte tem as paisagens da tundra, certo? As coníferas também são presentes em forma de conífera em outra parte, né? Então é muito interessante a gente observar essas características da Ásia, né? E também a gente poderia destacar desse clima e da vegetação a Cordilheira do Cáucaso, onde predominam climas e vegetações típicas das altas montanhas. Isso é também interessante, viu, gente? Existe uma vegetação mediterrânea que possui arbustos. É muito interessante essa variação climática natural lá da Ásia, certo? A Ásia ela é tão populosa, mas tão populosa, com relação à sua população, que nós vamos destacar e vai ser cobrado na prova, que ela concentra mais da metade da população mundial. É a Ásia. É impressionante essa concentração de pessoas lá, né? E da concentração populacional, né? Em relação às áreas da Ásia, a porção sul do continente tem grande concentração, certo? Em alguns países, né, principalmente aqueles situados no sul do continente, existe uma realidade que é muito triste, né? Podemos constatar que mais de 16% das pessoas vivem com menos de $1,90 por dia, né? Então, enquanto existem áreas muito ricas, outras muito pobres, a gente pode ver no sul do continente algumas realidades de muitas pessoas, de mais de 16% das pessoas, né, em alguns países do sul da Ásia. Isso tem que ser repensado. Um país da Ásia que tem se destacado bastante ultimamente é a China. Hoje é a segunda maior economia do mundo, né? Tem atraído, portanto, muitos olhares para ela. A gente gostaria de destacar da China essa questão do PIB, né? Como eu falei, o segundo maior, fica atrás apenas de quem? Apenas dos Estados Unidos. É impressionante. E tem grande população a China, né? Mais de 1 milhão de habitantes. E o Oriente Médio, gente, essa terra muito conflituosa, né? Temos aqui um mapa do Oriente Médio que nós trouxemos para você, certo? E é abordado no capítulo 4. A população do Oriente Médio ela é formada por aproximadamente 432 milhões de pessoas, né? E sobre essa população, mais da metade é de origem árabe. Mais da metade dessa população é de origem árabe, certo? Olha a Península Arábica aqui, a gente vê, né? Então não esqueça disso, dessas características, né, que nós destacamos aqui. No Oriente Médio existe muito conflito geopolítico em busca de petróleo, né, as disputas grandes como a entre Israel e a Palestina, né? Então fiquem atentos, estudem portanto os capítulos 2, 3 e 4 e essa partezinha do capítulo 1 que a gente destacou, essa questão de menos bebês e mais idosos na Europa e da União Europeia, certo? Obrigado pela atenção, um abraço.